Graças e paz, irmãos. As criancinhas até 8 anos, até 10 anos, aliás. Vem aqui à frente rapidinho para chorar. As criancinhas, rapidinho. Só tem um príncipe e uma princesa. Já tem um pouquinho mais ainda. Mas nós vamos orar por isso daqui. Não é? Vem orar aqui, por favor. Ora por essas crianças e apresenta a mensagem. Bendito Deus, nessa hora que nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa. Queremos te agradecer, Senhor, pela presença de cada um de nós, do seu conjunto, do seu Pai, de tudo grande feito. Nessa hora também, Senhor, que entregue essas crianças nas tuas mãos, Senhor. Que entregue também, Senhor, que vai transmitir a tua palavra para essas crianças, Senhor. Para que quando elas crescerem, Senhor, não desviar dos seus santos e retos caminhos, Senhor. Usa, Senhor, conforme o teu querer. Usa, Senhor, conforme a tua vontade. Isso é o que eu te peço e te agradeço para tudo sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Podem ir. Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo número 16, apenas o verso de número 24. Mateus 16, 24. E diz o seguinte: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Amém? Bem, queridos, a gente, esse texto tão pequeno, né, fala tão forte ao nosso coração. Jesus, nesse texto, ele inicia o texto fazendo uma proposta, né? Você quer seguir a mim? Você quer vir? Você quer realmente ser meu discípulo? Quer realmente ser meu seguidor? Se você quiser, tem algumas coisas que você precisa fazer. Tem alguns passos que você precisa dar. Tem alguns degraus que você precisa subir. E esses degraus primeiro, negue-se a si mesmo. Segundo, toma a tua cruz. E terceiro, siga. Esses passos precisam ser dados. Jesus, ele dá parâmetros para a vida cristã, né? Ele dá esses parâmetros. E esses parâmetros não é um parâmetro para qualquer pessoa, não. É especificamente para os discípulos de Jesus. Só para os discípulos. Aí a gente pergunta: quem é discípulo de Jesus aqui? Não tem discípulo de Jesus aqui? Amém. Opa! Então essa mensagem é para você. Essa palavra é para você. Se você quer ser um seguidor verdadeiro do Mestre, você precisa seguir esses passos. Por que Jesus fala isso? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, né, ele fala a mesma coisa. E lá esclarece até um pouco mais o porquê que ele falou isso. Porque Jesus havia feito alguns milagres e tal, e de repente havia uma multidão. Jesus tinha multiplicado pães e peixes, né? E havia aquela multidão que não deixava ele em momento nenhum. Até que Jesus disse: vocês querem ser meu seguidor? Então, vocês têm que
Negar-se a si mesmo. Você tem que pegar a sua cruz e vocês têm que me seguir. De outra forma, não tem como. Eu não estou interessado, em outras palavras, eu não estou interessado em essa multidão aqui andando atrás de mim. Eu estou interessado naqueles que verdadeiramente querem ser meus discípulos. E isso é o interesse maior de Jesus em relação a nós. Jesus não quer que a gente siga ele de qualquer jeito. As multidões seguiam Jesus porque Jesus fazia milagres, porque Jesus distribuía pães e peixes, porque Jesus curava os enfermos, ressuscitava os mortos. Não, milagreiro, eu vou correr atrás desse cara. E as multidões seguiam. Mas Jesus não quer que você vá atrás dele, você ande, você o siga por aquilo que ele pode lhe dar, por aquilo que ele pode fazer. Mas Jesus quer que você o ame e o siga por aquilo que ele é, por aquilo que simplesmente ele é. E é isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos botar no nosso coração, na nossa mente e seguir a Jesus pelo que ele é, sabe? E para isso a gente precisa negar a nós mesmos, negar-se a nós mesmos. A gente precisa tomar a nossa cruz e a gente precisa segui-lo de verdade. Não mais andar atrás dele, mas segui-lo de verdade. O seguidor de Jesus tem uma identificação com Jesus. Por isso que o nome é cristão. Cristão quer dizer pequenos cristos. Né? Então tem essa identidade com Cristo. O seguidor, o verdadeiro seguidor de Jesus, quando nós olhamos para o seguidor de Jesus, nós vemos um pequeno Cristo. Por isso que é fundamental que a gente negue, que nós neguemos a nós mesmos. Hoje eu só vou me ater à questão da negação a nós mesmos. Eu não vou entrar nas outras questões, no carregar da cruz e no seguir. Não vou entrar nessas questões. Eu quero somente me ater em falar do negar a nós mesmos. Agora a pergunta que surge é: o que é negar a nós mesmos? O que é? É isso que nós vamos tentar esclarecer para os amados aqui essa noite. E para isso a gente vai usar alguns exemplos na vida de Jesus. Jesus foi o maior exemplo de uma pessoa que negou a si mesmo. E a gente vai pegar esses exemplos e a gente vai usar para a gente poder entender. O primeiro exemplo que eu quero usar é quando nós pensamos em negar a nós mesmos, nós precisamos vencer as nossas tentações. E Jesus venceu as tentações. Lá em Mateus, no capítulo 4, no verso 1, diz o seguinte, a partir do verso 1, diz o seguinte: então foi Jesus conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Essa primeira tentação, depois vamos falar das outras, essa primeira tentação diz respeito às nossas necessidades naturais. O ser humano tem muita necessidade. O ser humano precisa comer, precisa vestir, precisa beber. O ser humano precisa trabalhar. O ser humano precisa de muitas coisas. Há muitas necessidades naturais do nosso dia a dia. Essas necessidades, elas são importantes, mas elas não são tudo. Até porque o Senhor, Ele disse que Ele acrescenta nas nossas vidas. Se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, isso tudo é acrescentado na nossa vida. A gente não precisa ficar arrancando os cabelos para
conta de suprir essas necessidades, porque naturalmente Deus vai prover. Deus vai prover. Então a gente não precisa se preocupar, a gente não precisa estar aí desesperado para isso. Deus vai prover. E Jesus estava ali 40 dias sem comer, sem beber, jejuando ali. E o texto diz que depois de 40 dias, depois teve fome. O termo é esse que diz no texto. Depois teve fome. Na verdade, ele estava com fome desde o primeiro dia que fez jejum. Ele não passou 40 dias para depois sentir fome. Ele sentia fome a todos os dias. Agora, ele aguentou 40 dias. Agora, esse termo ele quer dizer assim, que Jesus estava esfomeado. Ele estava com muita fome. Jesus estava extremamente com fome. E é justamente nesse ponto que Satanás vem e tenta pegar Jesus, né? Por conta da sua fome extrema, né? Por conta da sua fome extrema. Por isso, Satanás arma a armadilha para que Jesus caísse em pecado, né? E com isso, ele se preocupasse tanto com a sua necessidade pessoal e transformasse aquelas pedras e pães e comesse e tal, para satisfazer o seu estômago, né? E com isso, ele desprezasse as promessas e as providências de Deus. Isso sempre acontece conosco. Muito acontece conosco. A gente se desesperar tanto diante das situações, muitas das vezes a gente está com determinadas necessidades e a gente se desesperar tanto que a gente esquece que Deus prometeu que nas nossas vidas não vai faltar. Deus tem promessa na nossa vida e Ele não deixa faltar. Eu gosto muito daquele texto lá, do Salmo, que Davi disse que eu fui moço, hoje sou velho, nunca vi. Ele diz, eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência. Olha que promessa tremenda de Deus. Aleluia. Por que a gente não toma posse disso? Por que na hora que a gente está em meio à dificuldade, a gente esquece de tudo e a gente entra em desespero, chega até a fazer besteira. Sabe? A gente tem necessidades e Deus sabe que nós temos necessidade. E Deus, eu quero contar um segredo aqui para vocês. Deus tem prazer em satisfazer as nossas necessidades. Deus, mais do que ninguém, conhece detalhadamente o nosso coração, detalhadamente a nossa vida. Deus é o único que sabe, que conhece todas as células que nós temos no corpo. Um fio de cabelo da nossa cabeça não cai se Deus não der permissão. Deus, Ele sabe tudo de nós. Ele sabe o que nós precisamos. Então, Ele vai suprir a sua necessidade. Geralmente o que acontece é que nesses momentos nós temos, ao invés de a gente ter aumentarmos a nossa fé, a gente tem um acesso de incredulidade. A gente tem um acesso de incredulidade. A gente descrê, a gente recua na fé. E quanto mais a gente recua na fé, mais desespero chega ao nosso coração. Mas Jesus, Ele não fez isso, Ele venceu. Ele venceu. Não que Ele não pudesse transformar aquelas pedras em pães, que Ele podia fazer isso, sim. Ele pode tudo, Jesus é Deus, Ele pode tudo. Ele pode tudo. Mas Ele não fez. Ele não transformou as pedras em pães por 3 motivos. O primeiro motivo é que não é Satanás a quem ele tem que obedecer. Né? Satanás deu a sugestão, ele não tem que obedecer a Satanás. Segundo, porque Jesus confiava na providência de Deus, e Deus
sugestões de Satanás. A gente não tem que dar ouvido. A gente tem que confiar na providência de Deus. E a gente não usar daquilo que Deus nos dá, o poder dele, que ele coloca nas nossas mãos, né? Usar indevidamente. Né? Então, a nossa vitória, irmãos, a nossa vitória é manifesta pela sabedoria da palavra de Deus, como Jesus fez. Jesus respondeu com a palavra de Deus. E a gente, com a palavra de Deus, a gente precisa responder a essas situações difíceis. Com a palavra de Deus. Ter confiança grandiosa em Deus. Jesus, ele fez exatamente ao contrário do que Adão fez. Adão estava lá no paraíso, né, com tudo. Né? E Adão foi lá e desobedeceu a Deus e Jesus estava no deserto, não tinha nada. E mesmo assim, ele resistiu. A segunda tentação tem a ver com a vaidade e com a soberba da vida. Né? Como nós somos soberbos muitas vezes. Né? O verso 5 ainda do capítulo 4 de Mateus diz isso. Então, o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Diferentemente da primeira tentação, essa segunda tentação pretendia fazer com que a desconfiança em Deus nascesse na mente de Jesus. Jesus se jogar do pináculo, de repente os anjos o aparassem ali, ia ser um espetáculo, e ali todas as pessoas que estavam no templo ia aclamar Jesus como Messias e tal, ia ser uma glória tremenda ali, né? Uma glória tremenda. Muitas das vezes nós buscamos muito glórias temporárias, né? Deus, as alegrias que vêm da parte de Deus para nossas vidas, elas são perenes, elas começam e não terminam. Né? De quando nós nos convertemos ao Senhor, de quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, até então, você ficou triste com muitas coisas, mas sempre havia alegria no teu coração da parte de Deus. Deus sempre alegou o nosso coração de alguma forma. Deus sempre arrumou uma forma de nos alegrar, de nos fazer bem, de estar nos acariciando, cuidando de nós. Deus sempre teve uma forma de nos alegrar. Às vezes a gente esquece disso e a gente busca as alegrias temporâneas, coisas mirabolantes, coisas que muitas das vezes vão de encontro à nossa vida cristã, muitas das vezes, né? E a gente vai e se entrega a determinadas coisas, né? A alegrias temporárias, né? Como que a gente tem uma fonte eterna de alegria, que é Deus. A gente precisa aprender a esperar em Deus as alegrias, as realizações nas nossas vidas. Nós temos um Deus que sabe tudo lá na frente, o que é melhor para nós. Ele sabe o caminho que nós devemos seguir. E nós precisamos aprender a entender, a ouvir o que Deus tem para nós e seguir aquilo que Ele tem para nós. Porque o final do caminho que Deus tem para nós é alegria, felicidade, sucesso e realização. O final do caminho que nós temos na nossa mente, na nossa cabeça, que a gente vai fazer, a gente não sabe o que vai dar lá na frente. Mas Deus já sabe.
Então, assim, o melhor é seguir o que Deus quer. E na terceira tentação é acerca das concupiscências dos olhos, né? O verso 8 diz assim: novamente o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos servir. Satanás estava fazendo uma oferta de umas coisas que não eram dele. É lógico que no Velho Testamento, né, Satanás ele enganava as nações. Só a única nação que tinha conhecimento de Deus era a nação de Israel. As outras nações todas eram enganadas e dominadas por ele. Mas o fato delas serem dominadas por eles não quer dizer que elas fossem dele, né? Ele as dominava. E ele estava dando, porque Satanás não é criador. Ele não é criador, ele é criatura, né? E ele estava dando o que não era dele. E em cima daquilo que ele estava usurpando, né, que não era dele, ele estava oferecendo para Jesus todos os reinos do mundo, não sabendo que ele estava oferecendo uma coisa tão pequena àquele que é dono de todo o universo, dono de todo o mundo, né? Não era apenas dono de algumas nações. Então, o inimigo, o diabo, ele promete o que não pode dar. Porém, Jesus não se influencia, ele não deixa com que o seu coração venha aquecer com isso. Pelo contrário, ele confia em Deus. Ele confia em Deus, ele confia naquilo que Deus tem para ele. E é isso que nós precisamos aprender, irmãos. Confiar no que Deus tem para nós. Confiar em Deus. Às vezes eu olho determinadas situações, a gente conversa com diversos irmãos, e às vezes eu fico questionando, não criticando ninguém, mas, meu Deus, confiança pequena, por que a gente confia tão pouco em Deus? É incrível, irmão, incrível como nós somos frágeis em fé, como nós somos pequenos em fé. A gente sabe, a gente conhece que Deus faz, a gente já passou experiências na vida que Deus faz, mas basta chegar uma dificuldade para a gente começar a bater um joelho no outro, com medo de, querer recuar, querer, até cristãos deprimidos. Não, a depressão a gente sabe que tem outros motivos, mas cristãos deprimidos espiritualmente, depressão espiritual, se é uma depressão física ou psicológica, tudo bem. É normal, é natural, qualquer pessoa está passando. Mas cristão com depressão espiritual é inadmissível. É a completa falta de confiança no Deus que tem. Isso a gente precisa estar atento. Saber que não existe barreiras, não existem obstáculos para Deus agir e nos dar vitória. E se nós somos filhos de Deus, Deus, Ele tem o melhor para nós, sem sombra de dúvida. Por que nós somos tão frágeis em fé? Por que, se a fé é que nos move para a vitória, se a fé é a chave do baú das bênçãos de Deus, se a fé é o presente antecipado de Deus nas nossas vidas. É o presente de Deus antecipado, a gente pela fé, a gente sabe que vai vencer. Então, Jesus, ele negou a si mesmo, quando ele deixou lá, ele não se importou com a fome, ele não se importou com as riquezas, ele não se importou com o espetáculo. Ele negou a si mesmo nesse aspecto. E isso é a grande lição que nós precisamos aprender. Negar a si mesmo, né? Diante das tentações que a vida nos impõe. São muitas. Satanás não descansa.
É como eu sempre digo, Satanás ele não está preocupado com aqueles que estão no mundo perdido, está preocupado conosco. Porque é a nós que ele manda as setas dele. É a nós que cada dia ele manda mais e mais arma, situações para mais e mais nós estarmos caindo nas suas armadilhas, sabe? Caindo nas suas tentações. E tentação é uma coisa terrível, porque na verdade, a tentação não é algo que Satanás cria para nós. É algo que nós já temos no nosso coração, ele apenas faz a coisa maior, né? Fazer eclodir, fazer a gente tremer, a gente fragilizar diante daquilo que já está dentro de nós. A tentação já está dentro de nós, tudo o que nós somos tentados já está dentro de nós. Agora a gente precisa mortificar aquilo que está dentro de nós. O velho homem, mortificar, porque o novo homem, aquele homem que nasceu agora da água e do Espírito, que é movido pelo Espírito de Deus, esse vence as tentações, por pior que seja. O segundo exemplo que Jesus nos dá é o exemplo de humildade, né? Muitas das vezes a gente confunde muito a definição de humildade. A gente acha que humildade e pobreza está ligado uma coisa com a outra, né? Aí quando a gente vai falar assim, uma pessoa pobre, uma pessoa bem humilde, não é bem por aí. Humildade é quando você tem e você não usa aquilo que você tem em prol de abençoar a vida do outro. Isso você é humilde. Por exemplo, é o que Paulo fala em Filipenses 2:7, que Jesus esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus não precisava se humilhar para chegar à forma de morrer na cruz. Ele não precisava. Se ele quisesse, ele sendo Deus, ele não precisava passar por aquilo simplesmente. Mandava destruir tudo, eu vou passar por aquelas dores todas, vou passar por aquele processo, experimentar a morte, e experimentar o pecado do homem. Eu vou fazer isso? Nada, destruir tudo. Ele não podia fazer isso. Jesus é Deus, ele não podia. Mas ele, mesmo podendo, ele não fez. E por nós, ele se submeteu. Isso é ser humilde. Isso é ser humilde. E esse é o maior exemplo de humildade que nós já tivemos, né? Que nós já vivemos, que nós já contemplamos, né? Ninguém consegue ser humilde igual como Jesus fez. Ele negou-se ao extremo, abrindo mão das suas prerrogativas de Deus para nos atender, para nos abençoar, para nos servir, né? Para nos servir. O terceiro exemplo de Jesus é a vida de obediência. A vida de obediência. Jesus, ele obedeceu a Deus ao extremo. Ao extremo, né? João 4:34 diz assim: disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. Ou seja, os discípulos haviam saído, né, e estavam para comprar comida. Quando voltou, Jesus estava tão bem, ele já comeu, já deve, não, calma, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai, fazer a vontade de Deus. É o meu alimento, aquilo que me enche, aquilo que me preenche, é isso que ele quer dizer. Aquilo que me preenche é fazer a vontade de Deus, é ser obediente ao meu Pai. Né? Mais adiante, no capítulo 6, verso 38, diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, não para fazer a nossa vontade, mas fazer agora a vontade de Jesus. Isso que a gente precisa ter em mente, fazer a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus, em muitos casos, a gente tem que abrir mão da nossa. E longe. Abrir mão da nossa e longe. Um negócio que a gente quer lutar contra isso. A gente quer fazer a nossa vontade, porque quer, independente da vontade de Jesus, não vai dar certo, meu querido, meu querido. Não vai
certo. Vai bater cabeça, vai sofrer, vai apanhar na vida, desnecessariamente. Enquanto você fazer a vontade de Jesus, a coisa vai dar certo, vai acertar. Entendeu? Independente do que ele exija de você. Independente do que ele exige de você, é necessário que você faça a vontade de Deus. Há 2 semanas eu falei aqui a coisa mais importante do mundo, que é conhecer a vontade de Deus. E é a coisa mais importante do mundo. Tem que conhecer a vontade de Deus. Tem que buscar saber o que Deus quer da tua vida para você fazer. Enfrentar você mesmo. A pior luta que a gente enfrenta na vida é a luta contra nós mesmos. Então, como nós somos difíceis, irmão. Porque não é possível que isso aconteça, mas seria muito importante, muito interessante, que Deus nos desse a oportunidade de um dia a gente sair de nós mesmos e a gente olhar para nós, as nossas atitudes que a gente faz, as besteiras que a gente faz, as desobediências que a gente comete, os erros que a gente comete. Era interessante que nós víssemos para a gente poder se julgar, para a gente ver o quanto difícil que nós somos, o quanto intransigente que nós somos, o quanto desobediente que nós somos, né? Quanto a gente bate de cabeça o tempo todo sem acertar e tal, por conta dessas coisas. Quem dera a gente pudesse olhar para nós mesmos para a gente poder entender isso. Porque a gente, quando a gente sente o desejo de fazer, a gente faz. Independente de saber se aquilo agrada a Deus ou não. E a gente vai. Jesus, ele foi obediente ao extremo. E eu quero te contar o grande segredo da história. O grande segredo do sucesso do ser humano. Sabe qual é o grande segredo do sucesso do ser humano? Você quer ser feliz de verdade? Você quer ser muito feliz? Você quer ser uma pessoa de sucesso na vida? Você quer ser isso? Obedeça a Deus. Tão simples assim. Obedeça a Deus. Você quer ter uma família feliz? Você quer fazer um bom casamento? Você quer ter um bom emprego? Você quer ter uma boa carreira? Obedeça a Deus. Simples assim. Esse é o segredo do sucesso. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus, independente do que seja. Mesmo que, de um certo modo, aquilo seja estranho a você. Quando Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, me dá Isaac, eu quero Isaac como sacrifício, eu quero que você sacrifique Isaac. Abraão não entendeu nada, mas como é que pode um negócio desse? Passei tantos anos esperando, na minha velhice, 25 anos esperando esse filho. Quando eu consigo, o filho vem e tal, Deus pede para eu sacrificar, matar meu filho. Que negócio difícil, mas Deus está pedindo, eu vou fazer o que Deus está pedindo. Pegou o menino, pegou a lenha, pegou o fogo e tal, e foi lá para o Monte Moriá para sacrificar o menino, que obedecer, e chegou no último momento, no último instante, quando já estava com o pé da vontade. Deus não passa mal para ele, não. Ó, olha aí para trás aí, ó, tem o outro cordeiro. Eu só queria saber se realmente você era obediente a mim. Por que Deus fez isso para Abraão? Por que Deus colocou Abraão numa prova tão grande? Imagine só, Abraão passou 3 dias caminhando para chegar no Monte Moriá. Imagine só a cabeça desse cara durante esses 3 dias. Imagine só como é que estava a cabeça dele. Mas ele foi ao extremo da obediência. Sabe por que ele foi ao extremo da obediência? Sabe por que Deus exigiu a ele o extremo da obediência? Porque Deus tinha uma bênção extrema para a vida dele. Deus tinha uma nação que Deus chamava de sua, a partir de Abraão. Entendeu? Então, quando nós obedecemos a Deus, independente do que vier, do
do que seja, irmãos, o resultado é maravilhoso. O resultado é maravilhoso. Né? Se a gente voltar um pouquinho no texto, no texto que nós já trabalhamos, lá, o primeiro texto, né, das tentações de Jesus, quando termina as tentações que Jesus come e tal, os anjos servem ele e tal, ele vem e ele chega no antes, né, quando ele foi batizado, o que Deus falou dele? Deus falou que ele era um filho amado, em que ele tinha prazer. Deus falou que ele era o filho amado que ele tinha prazer. Aqui agora, em Filipenses, o apóstolo Paulo diz que ele teve um nome que é sobre todo nome. Um nome que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que é o Senhor. Deus exaltou soberanamente. A obediência é a chave do sucesso. A obediência a Deus é a chave do sucesso. Para finalizar, a vida de Jesus mostra que nós precisamos negar a si mesmo como ele negou. Vencendo as tentações, vivendo em humildade, obedecendo a Deus em tudo. E a palavra de Deus diz que, Efésios 2, diz que ele nos vivificou, estando nós mortos, os nossos delitos e pecados. Nós éramos mortos. A palavra diz que nós éramos mortos. Porque a palavra morto quer dizer separação. Nós éramos separados de Deus dos nossos delitos e pecados. Nós vivíamos separados de Deus dos nossos delitos e pecados. E de repente Jesus veio e nos vivificou. Por quê? Por que nós voltaremos às atitudes de mortos em delitos e pecados de novo? Por que nós vamos cometer pecado de novo? Por que nós vamos fazer as coisas erradas de novo? As coisas que nós fazíamos antes. Hoje a gente olha para as igrejas, né, e vê igrejas que são verdadeiros clubes sociais. As pessoas estão na igreja como clubes sociais. A igreja não tem uma distração. Né? Eu não vou para a igreja para eu aprender, para eu ouvir a palavra, para eu me edificar, para eu ser exortado e eu cumprir aquilo no qual eu sou exortado. Isso é muito sério, sim, importante. A gente precisa, quando a gente é exortado, a gente precisa pegar a exortação, colocar no nosso coração e a gente passar, usar aquilo como ferramenta para a gente viver diferente. A palavra de Deus diz que bem-aventurado o homem que aceita a reclamação, a exortação. Bem-aventurado. Mas por que é bem-aventurado? Bem-aventurado quer dizer feliz. Por que é feliz o homem que aceita ser exortado? Porque ele vai se corrigir e ele vai viver melhor, ele vai conseguir as vitórias que ele tanto busca e tanto deseja na sua vida. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Vamos lutar para a gente negar-se a si mesmo. Nós não somos nada. A gente tem muito isso, é muito orgulhoso. Porque eu sou isso, nós não somos nada. Nós somos um pedaço de carne desse mundo. Estamos vivendo pela misericórdia de Deus e somos salvos pela graça de Deus. Só isso. Então, nós não somos nada. Então, abra a mão de você e deixe Deus agir na sua vida. Simples assim. Amém? Vamos orar. Querido Deus, nós te damos graças. Damos graças porque o Senhor nos ensina o que nós precisamos aprender. Aplica, ó Deus, aplica essa necessidade de nós negarmos a nós mesmos. Aplica esse entendimento na nossa mente, no nosso coração, de tal forma que nós passemos a cumprir isso, a saber distinguir o que é pecado e o que não é, saber separar o que satisfaz o Senhor e o que não satisfaz, o que alegra o teu coração e o que entristece o teu coração.
Saber que nós devemos olhar para o pecado apenas por contraste, porque o pecado nós devemos conhecer porque conhecemos o que é certo da tua parte. De sorte, Deus, põe isso na nossa mente, Deus. Trabalhe no nosso coração para que a gente inculque isso e não esqueça jamais. Tome conta das nossas vidas, tome conta da tua igreja, abençoa a tua igreja em tudo que ela necessita, em tudo que ela precisa. Nos ajude e nos sustente, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deixe sentar, irmãos.